Fala galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Biólogo Thiago Angeli, coordenador do projeto Herpetos. Hoje, em mais uma aula de divulgação científica, Ciência para Todos, vou falar para vocês de um filo bem legal, um filo bem bacana. Quem é esse filo? É um filo chamado Artrópoda, conhecido popularmente como artrópodes. E quem são os artrópodes? Sem dúvida nenhuma, dentro do reino animal, aí o filo mais profuso, tanto em quantidade de espécies quanto em diversidade. Vamos conhecer quem são os artrópodes. Primeiro, vamos explicar aí etimologicamente a palavra. Então, artrópode deriva do grego, artro significa articulação, podes, pés. Então, pernas articuladas. Então, são animais que têm não só as pernas muito bem articuladas, quanto partes do corpo também, tá? E quem são os artrópodes? Os artrópodes são os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, os miriápodes e assim vai. Os insetos são as moscas, as baratas, as vespas, as formigas. Os aracnídeos são as aranhas. Estou resumindo, tá? As aranhas, os escorpiões, os ácaros, os carrapatos, os opiliões. Quem são os crustáceos? Só lembrarmos aí do camarão. Então, os crustáceos são os camarões, os siris, os caranguejos. E quem são os miriápodes? O nome aí já diz miriápodes, 1000 pés. Claro que esses animais não vão possuir 1000 pernas, mas dentro desse grupo dos miriápodes nós vamos ter os quilópodes e os diplópodes. Os quilópodes possuindo um par de pernas em cada segmento e os diplópodes possuindo 2 pares de pernas em cada segmento corpóreo. Então, os diplópodes e os quilópodes, quem são? As lacraias, as centopeias, né? Muito bem conhecidas. E voltando nos crustáceos, quer ver um crustáceo que eu lembrei agora, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem? O tatuzinho de jardim, o tatu-bola, conhecido aí pela ciência como Armadillidium vulgare. Então, o tatuzinho de jardim é um crustáceo terrestre. E aí eu vou falar algumas curiosidades que fez com que esse grupo, os artrópodes, conseguissem conquistar quase todos os ambientes. Nós encontramos os artrópodes em quase todos os habitats, em quase todos os locais possíveis. Isso só foi possível por algumas características e algumas curiosidades plausíveis que eu vou explicar para vocês agora. Pois bem, primeira curiosidade: metamerias, corpo formado por metâmeros, metâmeros formando tagmas. Então, esses animais vão ter o corpo todo segmentado, parecido com uma sanfona, a grosso modo falando. Então, eles vão ter tagmas, que são partes do corpo, peças aí que trabalham desse jeito, tanto em locomoção, movimentação, trabalham mais ou menos dessa forma. Segunda curiosidade, exoesqueleto, esqueleto externo. Então, esses animais vão possuir um esqueleto externo, rígido, muito duro, formado por quitina. A quitina é formada por polissacarídeos. O que são os polissacarídeos? São carboidratos. A quitina basicamente é formada de glicose e amina, né? Açúcares. Então, forma uma carapaça externa muito rígida, muito forte. Vamos imaginar aí uma armadura medieval. Então, os artrópodes, eles são compostos de um exoesqueleto parecido com uma armadura medieval. E aí, a terceira curiosidade aí, apêndices muito bem articulados. Então, esses animais vão ter as pernas com muitas articulações, assim como o corpo também, né? Formando os tagmas, como eu falei, as peças. Por exemplo, nas aranhas, né? Que são aracnídeos. Eles não vão possuir, diferente dos insetos, cabeça, tórax e abdômen. As aranhas, a cabeça se funde ao tórax, formando uma peça só, um tagma só, que nós chamamos de cefalotórax. E o outro tagma, a outra peça, é o abdômen, né? E aí uma outra novidade também que permitiu com que os artrópodes conquistassem tantos ambientes: asas. Então, aparecem as asas, esses animais são, boa parte deles, são animais alados, e através do voo aí, de conseguir também alçar voo, eles conseguiram conquistar vários ambientes. Uma outra novidade
já que esses animais possuem um exoesqueleto formado por quitina, eles fazem um processo que nós chamamos de equidise, popularmente conhecido como muda de exoesqueleto. O termo correto é equidise, por que equidise? Porque quando eles fazem esse processo de muda de exoesqueleto, tem um hormônio principal envolvido aí, que é a equidisiona. Então, daí surgiu o nome equidise. A roupa velha que esses artrópodes trocam é chamada de equisúvia. Vou dar um exemplo, a cigarra. Então dizem que a cigarra canta até estourar, né? Na verdade é uma lenda, tá? Não dá tempo assim de explicar tudinho, mas basicamente ela troca a roupa velha e o que ela deixa ali grudada em um tronco é o esqueleto velho dela, é o exoesqueleto que nós chamamos de equisúvia. Mais uma novidade, as antenas. Então aparecem nesses animais, nos artrópodes, não em todos, mas em boa parte deles aparecem antenas. As antenas também, algumas bem articuladas, e são órgãos sensoriais que servem para tatear o ambiente, para eles reconhecer o ambiente. Por exemplo, uma mosca, como que ela vai detectar uma ferida para pôr seus ovos? Tá? Então, através das antenas. E uma outra novidade, também uma outra curiosidade, são cerdas. Aparece nesses animais várias cerdas, que também chamam de pelos, né? Mas o correto é cerdas. E essas cerdas são órgãos também de recepção, né? De percepção. São órgãos sensoriais, que também servem para se locomover, tatear o ambiente. Basicamente é isso. E olha só que legal, agora eu vou falar para vocês das aranhas. Será que todas as aranhas são peçonhentas? Não, nem todas. Existe uma família chamada família Uloboridae. Essa família não tem aparato de inoculação de peçonha, tá? Todas as outras aranhas, o restante, tem aparato de inoculação de peçonha. Então elas vão possuir um aparelho bucal, quelíceras, né? Que são como os pares de ferrões para inocular a peçonha. E nós temos no Brasil 3 aranhas de interesse médicos: gênero Loxosceles, gênero Latrodectus e gênero Phoneutria, que é a aranha armadeira. Então seria aranha armadeira, aranha viúva negra e aranha marrom, tá? Então essas 3 aranhas são aranhas de interesse médico. Quando eu falo aranhas de interesse médico, eu quero dizer que o potencial do veneno pode causar algum problema não só a vários animais que são presas dessas aranhas, mas também pode causar problemas, inclusive gravíssimos, aos seres humanos, tá? E aí eu quero mostrar um animal legal para vocês, ó. Esse aqui. Essa aqui é uma Phoneutria nigriventer. É a nigriventer mesmo, porque nós temos várias outras subespécies. Essa é uma aranha armadeira, conhecida aí por vários nomes populares, aranha da banana, o mais comum. Ocorre em lugares diversos, variados. E esse bicho tem uma curiosidade aí na sua toxina, na sua peçonha. Quando um ser humano se acidenta com esse bicho, e esse ser humano é um homem, principalmente criança, uma parte do veneno causa uma ação bem característica que nós chamamos de priapismo. O que é o priapismo? O priapismo, essa ação faz com que o acidentado fique até 4 horas com o pênis ereto. Então, olha só, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, estudando a toxina dessa aranha, descobriram aí algumas substâncias e estão desenvolvendo um novo Viagra, porque o Viagra que nós temos no mercado ainda hoje, pessoas com diabetes, pessoas com problema de hipertensão, né, cardíacas, não podem usar esse medicamento. E olha só que interessante o potencial farmacológico dos animais, né? E esse novo medicamento que vai loguinho estar disponível no mercado, pessoas que têm diabetes, hipertensão vão poder usar esse medicamento, né? Então aí, ó, para os homens, com certeza que vão assistir esse vídeo, vão ficar muito felizes aí. E outra curiosidade, não vai sair só comprimidos, né? Eles estão já desenvolvendo também gel que vai ser usado local, tá bom? Então essa é a aranha armadeira, Phoneutria nigriventer. Aranha armadeira porque ela faz um display, ó, tá aqui na imagem. Quando ela se sente ameaçada, ela levanta os membros e fica
vamos dizer assim, armada, tá? Então, é bem legal esse bicho. Eu vou pegar um outro animal que é bem curioso também, ó, e que acabou virando praga em vários lugares, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, né? Esse é o escorpião amarelo, conhecido pela ciência como Titius cerulatus. Cerulatus porque nesses tagmas aqui na região caudal ele tem formatos, a morfologia parece serrinhas, né? Aqui olha só que legal, os escorpiões inoculam veneno por essa parte aqui do ferrão, né? Ó, do aguilhão, parte traseira, e aqui essas pinças eles usam só para segurar a presa. Esse animal, uma curiosidade, não existe só fêmeas, 1% da população desses bichos são machos. Porém, boa parte da população são fêmeas partenogênicas. O que eu quero dizer com isso? Esses bichos reproduzem por partenogenia. É até aí um processo que possibilitou eles habitarem em vários ambientes, inclusive viraram animais sinantrópicos. O que são animais sinantrópicos? Animais que têm um alto poder de adaptação a áreas antropizadas, ao meio urbano. Devido ao nosso modo de vida extravagante, aí, consumo demais, muito lixo, acúmulo de baratas, o principal alimento desse bicho na área urbana são as baratas. Então ele se adaptou bem. As fêmeas não precisam dos machos para reproduzir. Basicamente elas geram clones, se autofecundam, geram clones e esse animal acabou virando praga. Hoje no Brasil é o animal que mais mata, né? Muitos acidentes. Outra curiosidade, eles não adianta fazer dedetização no lugar, só atrapalha mais a maioria das vezes, porque eles são resistentes a quase todos esses venenos. Então você dedetiza o local ali, você só faz com que esses escorpiões saiam de um local e vá para outro. Às vezes isso é muito pior, tá? Então essa curiosidade da partenogenia é fantástica, né? Ó, olha que animal legal, ó. Olha só. Escorpião amarelo, Titius cerulatus. Bom, pessoal, é claro que essa aula eu vou terminar agora. Os artrópodes, como eu falei, é um grupo muito profuso. Não dá para falar em um vídeo só, teria que fazer aí uns 10 vídeos para falar de todos os artrópodes, só dos insetos, para vocês terem uma ideia. Se nós pegássemos todos os insetos, pegássemos um barbante muito comprido, fôssemos colando um inseto do lado do outro nesse barbante, esticaríamos aí uma distância desse barbante de 1 quilômetro, colando um inseto no outro, daria a quantidade de espécies, somente de insetos que nós temos descritas. Nós temos mais de 1 milhão de espécies descritas de insetos. A ciência acredita que nós possivelmente temos 10 milhões de espécies aí de artrópodes. Então tem muito para ser classificado ainda, descrito, né? Mas é isso, era só uma introdução aos artrópodes aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Valeu, galera. Um abraço.